A narrativa continua desse texto, e aqui agora a Bíblia diz algo que Jó perdeu também. Está bem aqui conosco, leia conosco aqui no Data Show 1, 2, 3. Jó perdeu suas ovelhas. Ele perdeu antes os bois, ele perdeu antes as jumentas e os servos que cuidavam dos bois e das jumentas. Mas agora Jó perde as suas ovelhas, mas ele não perde a sua comunhão com Deus. Jó não perde a sua comunhão com Deus. Olha só o versículo que diz isso. Jó, capítulo de número 1, verso 16. O que diz aqui? Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a boa nova. Imagine só, queridos, um homem que tinha comunhão com Deus, que amava ao Senhor, que andava de maneira correta na presença de Deus, que tinha intimidade com Deus, que desenvolvia um tempo com o Senhor, que fazia o devocional dele. De repente ele está em casa e aí acontece agora que chegam os seus servos dizendo: caiu um fogo dos céus. Como é que cai fogo dos céus, irmãos? Caiu o fogo dos céus. Nessa hora talvez tenha sido aqui alguma coisa como uma chuva de meteoro, algo nesse sentido, que semelhante a que destruiu Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia então que o fogo caiu dos céus e queimou todas as suas ovelhas. As ovelhas eram um dos animais mais importantes daquela época, porque com a ovelha se tinha, de certa maneira, um investimento para cuidar daquelas ovelhas, os animaizinhos, mas se tinha pelo menos um lucro triplo. O primeiro lucro com as ovelhas que se tinha era com a lã. As ovelhas então era tirado ali a lã de tempos em tempos, determinados meses do ano, tirava-se o excesso de lã das ovelhas, e aquelas ovelhas ali, irmãos, com aquele excesso de lã que era tirado da ovelha, a ovelha ficava com a lã para cobrir o seu corpo, mas todo o excesso era tirava. Eles pegavam aquela lã e faziam então o tecido, faziam roupas, faziam casacos, confeccionavam vários objetos. Nós temos estudado o livro de Provérbios, e lá em Provérbios, somente nesses últimos capítulos, nós temos falado sobre isso, sobre os objetos lá que os artesãos usavam naquela época, que eles confeccionavam com a lã, confeccionavam as roupas para o frio. Então esse era o primeiro ganho com as ovelhas, era muito importante. O segundo ganho com as ovelhas era com a própria carne das ovelhas, porque carne de ovelha é muito saboroso. Para quem nunca teve a oportunidade de comer, né, muito saboroso. Eu fui para o Rio Grande do Sul, nunca tinha comido, irmãos, comi com certo medo, porque eu não sou assim, muita comida exótica. Não, mas é muito saboroso, é doce. Ali a gente foi numa churrascaria e lá estavam servindo lá o churrasco lá, e foi uma benção. Então, a carne é muito saborosa, a carne pode ser vendida. E Jó, como negociante, ele vendia ali a carne das ovelhas e lucrava muito com elas, fala de alimento. E a terceira coisa era com a pele. A pele também da ovelha, o couro propriamente dito, era também usado para a confecção ali de utensílios, para fazer tapetes, para fazer ali objetos também, até mesmo para fazer odres, onde eles colocavam ali a água. Então foi uma perca muito grande, porque entre os animais que existiam ali, as ovelhas eram uma das mais valiosas. E olha como é que as ovelhas pereceram, amados. Caiu fogo dos céus. Imagine, irmãos, coitado daquelas ovelhas. Imagine a lã delas tudo sequinha, e o fogo caiu, foi um incêndio enorme. Queimou imediatamente todas as ovelhas. Como elas sofreram, como Jó deve ter sofrido por causa daqueles animais. Não é para qualquer um perder algo dessa maneira, algo dessa forma. E ali, irmãos, aquelas ovelhas que eram tão bem tratadas, eram ovelhas tão bem cuidadas, elas infelizmente morreram, elas infelizmente pereceram. E só sobrou um servo para contar a história. E aí eu coloquei nesse item também, irmãos, e se acontecesse um incêndio que destruísse seus bens, se acontecesse um incêndio que destruísse seus animais,
Como é que você ficaria diante das suas perdas, diante dos seus animais que morreram, gritando naquele fogo, naquele incêndio? Mas Jó, apesar de perder tudo isso, irmãos, está aqui. Ele perdeu as suas ovelhas, mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Não importa o que você perca, mas você tem que manter a sua fé e a sua comunhão em Deus. Jó continuou firme em Deus. Ele continuou orando, ele continuou crendo, ele continuou buscando ao Senhor, ele continuou servindo a Deus da mesma maneira. E aqui Jó nos ensina muito bem, porque tem pessoas que perdem uma besteirinha e já deixam de servir a Deus. E Jó perdeu as suas ovelhas, mas ele continuou adorando ao Senhor. Tire tempo para buscar a Deus, irmãos. Mesmo em meio à perda, mesmo em meio à luta, à dificuldade, não deixe de buscar o Senhor. Tire tempo para adorá-lo. Tire tempo para louvá-lo. Coloque um louvor lá na tua casa e adore a Deus. Você que pega um transporte para ir para o serviço, não é você que vai dirigindo, é um ônibus, é uma van, ou então você vai no banco do passageiro ou no banco de trás. Tire esse tempo para você adorar a Deus. Tire esse tempo para você falar com Deus, irmãos. Daqui até no centro, irmão, se o trânsito estiver bom, é 1h30 para ir, 2h30 para voltar do centro naquela hora do engarrafamento. Então aí você tem quase 3 horas, talvez até mais, de transporte. Sabe o que é você passar das 24 horas do seu dia, 3 horas, irmão, no seu transporte? Aproveite para ir orando. Aproveite para ir falando com Deus. Esta semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse que assiste os nossos vídeos no ônibus para o serviço. A pessoa pega um ônibus, para ir para o serviço, e é um ônibus da empresa, fretado, até um ônibus mais confortável, e ela ali bota o fone, e ela liga ali e vai ouvindo. Ela tira aquela primeira hora do dia para ser alimentada com a palavra de Deus. E olha que nós já temos praticamente mais de 1000 vídeos já postados. Se você for assistir um por dia, irmão, vai demorar 1000 dias para você assistir todos. Tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. Mas às vezes você vai olhando o que não edifica, vai olhando fuxico, fofoca, vai olhando essa briga política que não vai te levar para nada. Não faça isso. Escolha para você ser edificado com aquilo que edifica, com aquilo que traz crescimento para você. Essas ovelhas aqui espiritualmente significa você estar mais próximo de Deus, o aconchego, a ovelha. Jesus disse que Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Então, ovelha, não se perca a ovelha de Jesus, mas se aproxime mais dele. Quantos querem se aproximar mais de Deus? Diga glória a Deus.